Queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, que as bênçãos, que a paz, que a luz do Mestre Jesus que se derrama nesse ambiente, como disse a canção, possa de fato estar envolvendo o coração, as mentes de cada um de nós que aqui estamos. Esse instante em que viemos aqui buscar a luz da doutrina espírita, um pouquinho mais de aprendizado, de compreensão, de entendimento, de esclarecimento da mensagem do Evangelho, da Boa Nova, da mensagem do Cristo, o doce meigo Rabi da Galileia, que simbolicamente nesse mês comemoraremos o seu aniversário, onde realizaremos uma festa, todos nós em festas, comemorando a chegada deste Espírito que um dia recebeu do Pai a incumbência de ser o organizador, de ser o engenheiro da grande construção e condução desta casa chamada Planeta Terra. E uma incumbência ainda maior de ser o grande pastor das ovelhas que aqui haveriam de habitar. E ele disse ao Pai: das ovelhas que o Senhor me confiar, nenhuma delas se perderá. Esse Espírito que um dia, há milhões de anos atrás, em planetas que já nem existem mais, também passou pela mesma trajetória que todos nós estamos passando hoje. Esse Espírito que um dia, há milhões e milhões de anos atrás, também já foi um Espírito imperfeito. Mas que, assim como nós estamos realizando essa jornada, essa trajetória, ele também conseguiu vencer-se a si mesmo. Conseguiu fazer brilhar em si a luz do Criador. Essa luz que existe latente dentro de cada um de nós. Sois imagem e semelhança do Pai. E é por isso que ele, sabedor dessa viagem, conhecedor como ninguém desta viagem, conhecedor como ninguém da alma humana, conhecedor como ninguém da centelha divina que existe dentro de cada um,
é que Ele confia em cada um de nós. No livro Há 2000 anos, no encontro que ele teve com o senador Publio Lentulus Emmanuel, ele olha para o Emmanuel e diz: não venham ao encontro do homem público revestido da ilusão do poder, mas venham ao encontro de uma alma, de um filho de Deus, que se não agora, mas que o tempo se encarregará de um dia estar comigo no reino de meu Pai, participando comigo de um banquete celestial. Jesus não estava olhando para aquele senador, assim como não olha para cada um de nós nesse personalismo que nós nos revestimos aqui. Mas ele olhava para aquele homem e já enxergava naquele homem, naquele senador, o Emmanuel que um dia, milênios depois, estaria junto dele nesse trabalho de condução de todos nós para o reino do Pai. E é por isso que ele faz a cada um de nós o mesmo convite que ele fez ao senador. Mas naquele momento o senador não aceitou o convite, mas ele não se importou com isto. Não se perturbou com o não do senador romano naquele instante. E nesta noite trago então uma reflexão desse convite que ele está a fazer a todos nós. Porque ele está enxergando em cada um de nós um Emmanuel, que daqui a alguns milênios estaremos com ele, como diz a parábola do festim de bodas, que é o que queremos fazer a reflexão da noite, vestindo a túnica nupcial. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 1, parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após eles ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera
E, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, item de 1 a 14. Jesus, com absoluta certeza, com todo o seu conhecimento pedagógico, poderia ter usado de vários outros recursos de linguagem para trazer a nós os seus ensinamentos. Por que será que ele usou desse recurso que chamamos de parábolas, que em verdade é uma figura de linguagem? Primeira coisa, para que nós possamos entender um pouquinho melhor a fala de Jesus, a mensagem dele, nós temos que sair da condição de espíritos mortais. Temos que sair da condição do personalismo, do aqui e agora. E temos que levar este entendimento para a nossa condição de espíritos imortais, espíritos eternos, espíritos atemporais, fora do tempo. Porque a gente lê a mensagem do Cristo, a gente lê uma parábola como essa, se buscarmos o sentido literário, trazendo para o espiritual, parece que ela foi dita ontem para o nosso comentário de hoje. Àquela época, os recursos da linguagem era muito pobre. Jesus falava em uma língua que nem existe mais, o aramaico. Então o mestre sabedor disto, ele buscou um recurso de linguagem que suportaria, ultrapassaria as mudanças do tempo. Uma mensagem, uma linguagem que, em qualquer período da humanidade, ela poderia ser compreendida por todos. Não seria um privilégio dos povos de apenas aquela época, mas é um privilégio de todos nós. Ainda que, àquela época, éramos nós mesmos que estávamos lá. O que são as parábolas, então? Fizeram essa pergunta a Emmanuel no livro Consolador.
o que são as parábolas? E Emmanuel responde com uma outra parábola. Emmanuel diz: as parábolas são sementes divinas, plantadas no coração dos homens, e que no futuro irão se transformar em grandes árvores floridas. É uma mensagem que, sem que a gente se dê conta, ela vai se esclarecendo, ela por si só vai tocando, ela vai mexendo, ela vai trazendo para dentro de cada um de nós, introjetando em nós a essência do Evangelho. E o Evangelho é uma palavra que tem que ser simples, clara, objetiva, compreensível, tocar ao coração de todos nós. E Jesus então usou as coisas que faziam parte do nosso dia a dia. Se voltarmos no tempo para a compreensão da cultura daquela época, os costumes daquela época, a gente vai verificar que as parábolas falam disto, daquilo que eram nossos hábitos. Como nós nos reuníamos, qual era o sistema de comunicação, como se realizavam as festas, uma linguagem que fazia parte do cotidiano das pessoas. Por isso ficava fácil a compreensão. Por isso ela é fácil de compreensão para todos nós até hoje, desde que saiamos da letra morta e adentramos a letra que vivifica, a letra espiritual, transcendente. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem transcendente. E nesta parábola do festim, olha que interessante, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de núpcias, a uma festa de casamento. E que interessante, ele inicia o seu apostolado, vamos dizer assim. Ele inicia a sua missão, a sua tarefa do Evangelho, em uma festa chamada Bodas de Caná. Por que será? E mais tarde ele compara o reino dos céus a uma bodas, a uma festa de núpcias, a um casamento. Ele estava dizendo para nós: estou iniciando a mensagem do Evangelho em uma festa de casamento para celebrar com alegria o casamento do homem com o Evangelho. A união do homem com Deus. Porque o Evangelho é Deus adentrando dentro de cada um de nós. É a luz do Pai adentrando ao coração do homem. E que a alegria deve ser para todos nós este casamento, esta união. E no livro Boa Nova, Simão Pedro ingenuamente narra Humberto de Campos. Questiona Jesus: mas como, mestre? Tu serves vinhos como que tu está embriagando as pessoas? Jesus responde a Simão: ah, Simão, tu não sabes
da alegria que é servir a um amigo. Ah, Simão, tu não sabes a alegria que é celebrar esse casamento do homem com o Evangelho de Deus. E todos são convidados para este casamento. Mas a parábola traz algumas nuances, algumas questões que chamam a atenção de todos nós, nos chama a atenção. E é importante que nós tragamos para os nossos dias esses elementos básicos que essas parábolas, que esta parábola nos traz. Todos são convidados. Porém, alguns não aceitam o convite. Alguns ignoram o convite. Vão para suas casas de campo, outro para os seus negócios, outros debocham dos enviados do convite, ainda ultrajam, maltratam. Quem são esses que negaram o convite ou que zombaram do convite? Quem somos nós que estamos negando, ignorando, ultrajando o convite? Dá para fazermos várias interpretações. E a que estamos fazendo aqui nessa noite é apenas é um ponto de vista. Mas que isto dá para se abrir num leque de acordo com o entendimento que cada um está buscando para essa caminhada rumo a Deus. Vamos encontrar no Evangelho os Espíritos dizendo o quê? Esses primeiros convidados foram os hebreus, os saduceus, os fariseus, os conhecedores da lei, que naquela época, não compreendendo aquela presença, não compreendendo a missão daquele espírito, do governador planetário que ali estava com eles, ignoraram, não deram importância. Foram cuidar de outras coisas que fazem parte daquilo que é transitório, daquilo que é perecível, como muitos de nós fazemos ainda hoje. O que é mais importante ainda hoje para muitos de nós, ainda que falemos que acreditamos em Deus. Mas Jesus disse que o Pai não desiste. O Pai não se cansa, o Pai não desiste de nós. Meu Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho também. E o convite continuou. Voltem à rua e convide a
todos que encontrarem pelas encruzilhadas, bons e maus. Que, na verdade, éramos nós mesmos. Já num outro momento, num outro período. Como se Jesus estivesse dizendo na parábola, o Pai não desiste. O Pai continua a convidar. Porque o Pai sabe qual é o destino de todos nós. Ainda que estejamos resistentes. Das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Aí, de repente, aquele convite traz para a sala do reino, para a festa de núpcias, uma grande multidão de gente. Mas o rei adentra ao recinto e observa que havia um homem que estava vestido diferente. E ele questiona esse homem: meu amigo, como entraste aqui? Quem deixaste você entrar, já que não está vestido com a roupa nupcial, com o traje nupcial, com a túnica nupcial? Ataiam, amarrem suas mãos e seus pés, e jogue-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Olha a linguagem que Jesus usou. Sabe do que é que Jesus está falando nesta frase? E a gente aprende isso com Kardec. Jesus está falando de reencarnação. Há vários convites. O que seria essa túnica nupcial? Logicamente, Jesus não falava de nenhum terno de linho. Claro que não. Mas ele falava de uma vestimenta. Que vestimenta é esta? Jesus falava de uma vestimenta espiritual. Uma vestimenta moral. Que se consegue, que se conquista, que se angaria através do burilamento da própria alma, que é a proposta do Evangelho. Que é essa proposta de um casamento do homem com Deus. É neste casamento aonde a mensagem do Evangelho vai sendo introjetada e nos transformando em criaturas luminosas, criaturas melhores, em homens de bem. Porque a festa é para celebrar esse casamento. Mas aquele homem, como a grande maioria de nós, e eu me incluo, é claro, ainda não estamos realizando, de fato, este casamento. João Batista, quando é apresentado ao Cristo, ele diz, ele é o noivo. Eu sou a noiva que estou perseguindo o noivo.
Como quem diz, quero me casar com ele, quero me casar com a mensagem que ele traz. E Emmanuel, no livro Consolador, diz que nós ainda estamos vivendo um período de noivado. Não casamos ainda com o Evangelho. Ainda estamos vivendo um período de noivado. E que com certeza ainda levará um certo tempo. Teremos que sofrer alguns tremores, alguns chacoalhões. A terra está em condição de provas e expiações, daqui um pouco irá passar para a regeneração, mas ainda será um período de noivado. Porque diz Kardec que nessa fase, nesse período, ainda estamos realizando em nós um processo de humanização e não de angelitude ainda. Não de angelização. De humanização. Ainda estamos aprendendo a ser humanos. Atai suas mãos e seus pés e jogue nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, falando de reencarnação. O que significa atai suas mãos e seus pés? É a limitação que a matéria impõe a todos nós. Ficamos limitados, presos, algemados, enclausurados nessa matéria densa, aonde ainda a dor, o sofrimento, a lágrima machuca nossos corações, aonde ainda as trevas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas ambições, das nossas futilidades machuca os nossos corações, nos faz sofrer. A nossa condição de almas livres é cerceada, é limitada. O nosso livre-arbítrio é diminuído. Porque não poucas vezes estamos aqui ainda em processos compulsórios por a imposição da lei. Ainda vivendo esse período de noivado. Jesus falando da reencarnação. Dizendo que lançai-o lá, para que após passar por essa lapidação, por esse cadinho purificador, ele possa então, esse homem possa então, estar se vestindo da túnica nupcial, libertando-se das mazelas que prende o homem à matéria, libertando-se das mazelas que ainda mantém o homem distante deste casamento, desta aliança com Deus, com o Pai. André Luiz, e isso está no primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Quando ele chega na colônia Nosso Lar, ele começa a meio que cercar Clarencio daqui por ali, até que Clarencio, já percebendo qual era a intenção do André Luiz, sabiamente, em determinado momento, chama ele em uma sala junto com uma outra senhora.
E, pois não, André, o que você quer? Clarence, você não poderia me arrumar algum serviço por aqui? Como se dizendo, olha, eu sou médico. Não dá para me fazer algum plantão por aqui, não, para exercer a medicina? Aí Clarence fala assim, só um minutinho, André. E a senhora? Ah, me chamaram para fazer aquilo, mas aquilo não sei o que tem. Era uma senhora que já estava um certo tempo em nosso lar, e tudo que pedia para ela fazer, ela encontrava dificuldade. Tudo que mandava ela fazer, ela colocava um obstáculo. Tudo era difícil, né? É meio familiar isso para nós, né? Aí Clarencio falou para ela assim, e o André Luiz observando. Clarencio falou assim, vamos fazer o seguinte, a senhora vai lá para o Bosque das Águas, vai dar um passeio, vai arejar sua mente, né? Vai pensar direitinho o que a senhora quer fazer. E depois a senhora volta aqui e nós vamos conversar. Aí o André já foi ficando meio assim, né? Meio envergonhado, né? Então, o que eu posso fazer? Aí Clarence falou assim, André, vamos fazer o seguinte. Tá vendo aquela enfermeira lá assim? Você poderia ir auxiliar ela? Ah, mas eu sou médico. Clarence vira para André Luiz e fala assim, você não é médico. Aqui não existe médico. Aqui existe espíritos em busca de uma regeneração. André Luiz. Aceito. Foi auxiliar aquela enfermeira a limpar o chão, começou a limpar o chão, dar banho em um e outro, auxiliar nas higiene. André Luiz chegou no banquete de nosso lar, vestindo a túnica do personagem médico. Como todos nós fazemos. Quem é você? Eu sou advogado. Ah, eu sou presidente de tal empresa, eu sou o gerente do banco, eu sou um fazendeiro. Você não é nada. Cada um de nós que estamos aqui, nesse momento, imagina o que você faz, qual é a sua atividade? Cada um imagine. Se você desencarnar agora, se você desencarnar agora, antes de terminar a palestra, com que roupa você vai chegar agora no plano espiritual? Com que roupa você vai se apresentar agora ao Espírito Clarence? Se você tiver muita sorte, porque é meio difícil, né? Como você se apresentaria agora ao Espírito Clarencio? Qual é a nossa túnica neste momento? Com que roupa estamos vestidos neste exato momento? Espiritualmente falando, a mensagem do Cristo não é para espíritos mortais, é para espíritos imortais. E daqui um pouco, daqui a algumas horas, todos nós estaremos do outro lado. Todos nós. Alguém tem dúvida? Com que roupa chegaremos lá? André Luiz se deu conta então
de que ele não era médico. De que a sua túnica branquinha que ele estava acostumado, lá não serviu de nada. Ele foi limpar chão. E ele, depois de um certo tempo, começou novamente a incomodar Clarencio. Clarencio, eu preciso visitar minha família, eu preciso ver minha esposa, quero ver minha casa, quero ver meus filhos. Ainda vestido de o médico André Luiz. Ainda vestido com essa túnica transitória que nós insistimos em manter. Até que foi-lhe permitido ir visitar a sua família. Chega lá, está a sua surpresa. A sua esposa já estava casado com outro. Alguém já estava usando o chinelo dele. Alguém já estava deitando na cama que era dele. Tudo havia se modificado. Ou seja, essa túnica transitória, personalística, não é essa que nos conduzirá à casa do Pai. Não é essa que nos garantirá participarmos do banquete espiritual que o Mestre está a convidar a todos nós. Assim como André Luiz, que naquela encarnação negligenciou as coisas do reino. Porque, abrindo um parênteses aqui, uma das razões que fez com que André Luiz ficasse 8 anos no umbral, foi-lhe revelado depois, ele sendo o médico que era, o conhecimento que tinha, por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Uma das razões era que, cientista que ele era também, tudo aquilo que ele realizava, que ele descobria, os seus avanços de conhecimento, ele atribuía a ele mesmo. A ele mesmo. E foi-lhe dito por Clarencio: você se esqueceu de uma coisa, André. Porque ele também questionou por que ele ficou 8 anos no umbral. Você se esqueceu de uma coisa, André. Tudo que você fez em nome de Deus, tudo que você fez na terra, você não fez em seu nome. Você deveria ter se lembrado que você estava realizando aquilo em nome de Deus. Faltou isso para ele, compreender que não era ele, mas era com a permissão do Pai. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, só fazemos porque existe um poder superior. Existe uma mente superior, sustentando a todos nós, garantindo a todos nós a condição de estarmos aqui hoje no Centro Espírita ouvindo uma mensagem do Evangelho. Se estamos aqui no centro hoje, estamos aqui em nome de Deus. Em nome de Deus. E esta consciência de que tudo fazemos em nome de Deus, que nos dá a condição de realizarmos esta aliança, este casamento espiritual, que a parábola do festim nos propõe, nos orienta. E nesses dias que se aproximam, então,
a data desse grande aniversariante. Que possamos nós celebrarmos com ele estas núpcias, esta aliança, este casamento. E que estejamos nesses dias trabalhando em nós para que estejamos com a vestimenta adequada, que é a vestimenta do amor ao próximo, na caridade, do perdão, da humildade, da compreensão, da tolerância, do respeito, da solidariedade. Pois só assim, com esta mente conectada com o Pai, é que estaremos realizando esta aliança para que assim possamos nós chegarmos do outro lado daqui uns dias, daqui algumas horas, já pelo menos ensaiando para vestirmos a roupa, a vestimenta espiritual adequada. Que a paz do Mestre Jesus continue a iluminar o coração, a mente de todos nós. Boas núpcias. Muita paz.